individualidade e medo de dependência, medo de ficar dependente. Os trabalhos corporais aquáticos podem trazer um referencial de plenitude na conexão e de totalidade, de capacidade de entrega, que talvez possa ajudar a gente a se reorganizar ou a reeducar em relação a eventuais medos de dependência. Muitas vezes pode acontecer, seja eventualmente com uma pessoa da qual você está se interessando, ou de um grupo com o qual você está começando a participar, ou eventualmente de alguma ajuda que você esteja começando a receber. Pode surgir um certo anseio, mais consciente ou menos consciente, de que, nossa, né, eu posso pegar um pouquinho, eu posso usar um pouco dessa ajuda, eu posso gostar um pouco dessa pessoa, eu posso me sentir à vontade desse grupo, mas será que de repente eu estou ficando dependente? Então, esse medo da independência muitas vezes pode surgir como se fosse assim: será que se eu me entregar totalmente, eu vou ficar na mão dessa pessoa, ou desse grupo, ou desse método, dessa escola, e talvez perder a minha independência? É interessante porque muitas vezes isso, embora possa parecer um pensamento razoável e talvez necessário em alguns contextos, ele pode ser eventualmente desnecessário e indicação de uma falta de uma capacidade de entrega, e não apenas isso, mas eventualmente de uma certa mistura entre dois níveis. Um nível de uma questão psicofísica do momento e a outra eventualmente já uma atividade da imaginação que projeta temporalmente a sequência de uma história, a sequência de um determinado envolvimento. E o que acontece? É muito importante fazer essa diferenciação, porque seja numa sessão aquática ou em diferentes momentos, muitas vezes a gente tem pequenas travas, pequenas inibições em simplesmente realmente se entregar de corpo e alma, como dizem, à qualidade psicofísica do momento. Então, se por exemplo eu vou receber uma massagem, eu vou receber um trabalho aquático, eu posso estar recebendo, mas ainda com leves restrições, com leves contenções, inibições físicas, como se não fosse me entregando, me espalhando, me derretendo totalmente no momento. E à medida que a gente vai sendo trabalhado, vai ganhando uma experiência, vai podendo perceber, por exemplo, que sempre dá para se entregar ainda um pouco mais, sempre dá para relaxar e aproveitar ainda um pouco mais, atingindo níveis de entrega, de relaxamento, de soltura, de se desmanchar, como se não sobrasse nenhum fiozinho de retenção, de precaução, de tentar não receber tanto, porque talvez, se eu me acostumar a receber tanto, eu vá sentir falta disso lá na frente. Então é melhor eu me segurar, me fechar um pouquinho agora. Muitas vezes a gente tem uma leve tendência de contração, de fechamento, como se fosse, se eu receber totalmente no momento, talvez eu me acostume com isso e talvez isso vá fazer falta lá na frente. Então é melhor eu não receber tanto, eu recebi, mas é melhor eu ficar aqui, ter um certo centro de independência, de autonomia, e não desmanchar esse centro. Então se eu manter aqui um cerne de desconfiança, de olhar crítico, um pouquinho de pisando em ovos, mesmo que cada vez mais sutil, é como se fosse, se eu me entregar totalmente ao presente, eu vou ficar um pouco dependente dele. E isso não necessariamente é assim. As águas podem nos ensinar que no nível psicofísico a gente pode ter entregas totalmente completas ao momento, como se não houvesse nenhum segurar, nenhum reter, nenhum nível de contenção, mas é uma entrega absolutamente total, e a gente volta com muitas vezes com esse senso de individualidade ressaltado, como se houvesse uma nutrição que facilita uma separação eventualmente dessa sessão de conexão da água, seja com a pessoa que ofereceu a sessão e com a água, mas com uma sensação de que houve uma nutrição e uma sensação de autonomia que se construiu através dessa extrema permeabilidade. Então a água pode trazer esse ensinamento, às vezes uma maior abertura, uma maior permeabilidade à situação, justamente vai desenhando um senso de autonomia, vai desenhando um senso de dignidade individual, ao invés de dependência, codependência e coisas do tipo. E o que acontece? Às vezes a gente precisa de situações psicofísicas que tenham a riqueza o suficiente para a gente poder ir se descobrindo nesses níveis de entrega cada vez mais profundos, cada vez mais generosos. O que acontece no dia a dia, por exemplo, vamos supor, você conhece alguém, se interessa por essa pessoa, por exemplo, fica tentando buscar um pouco de atenção dela ou da companhia dela e eventualmente pensando se há reciprocidade, imaginando se vai haver um futuro em comum. Muitas vezes o que acontece é que não há esses registros da entrega psicofísica extremamente concentrada, e é uma atividade da imaginação de se essa pessoa vai estar com você semana que vem ou mês que vem, e há toda uma narrativa, há toda
toda uma questão de drama que começa a se desenrolar. E daí surge a questão do medo, depender dessa pessoa. Então, não, eu sinto algo, mas não posso assumir, porque se vai fazer falta se eu perceber. Quer dizer, tudo isso, muitas vezes o que acontece no cotidiano é um pouco de anseio corporal, de conexão, só que muitas vezes com uma ênfase que se desloca para esse nível narrativo, sentimental e que projeta para um futuro, ou seja, um sentido de temporalidade que causa um determinado medo de dependência, que causa um determinado medo de não ser mais independente. E quando a gente vai podendo ir para registros psicofísicos, como os trabalhos na água, às vezes uma sessão de 1 hora, começou 1 hora, terminou, coisa simplesmente rápida, mas já dá um senso de uma entrega como se valesse há meses ou eventualmente há anos em outros contextos, e você não fica dependente ali, você sai com uma nutrição, com um nível de autonomia muito específico, muito substancial. Então, às vezes, num tempo muito mais curto, é possível níveis de entrega muito profundos, muito intensos, muito totais. E isso não gera sensação de dependência, muitas vezes gera de dignidade. Eu me entreguei tanto naquela sessão, as minhas próprias emoções, pensamentos, silêncios, ao acolhimento que eu estava recebendo, e ao me entregar ao acolhimento, eu vou construindo um senso de dignidade, não de dependência. Então, essa é uma das lições que a água pode nos ensinar, que quanto mais a gente perde eventualmente em algumas situações o medo de ficar dependente, é capaz de se entregar cada vez mais de corpo e alma, o que a gente pode ir cultivando é um senso de autonomia que tem a capacidade de ser permeável, é um senso de dignidade, numa abertura e capacidade de receber e eventualmente depois também de oferecer. Então, na água isso acontece de formas que muitas vezes em outros contextos acabam não acontecendo, porque ela traz para esse registro psicofísico, esse registro a experiência plena do organismo no momento, com um começo, um desenrolar e um fechamento que vão dando todo esse acabamento para esses ciclos de aprendizados, de amadurecimentos. E isso cria uma base que, em geral, os outros processos de formas de fazer contato muitas vezes não geram com esse nível de exuberância, elegância, de construção de uma estrutura de estar à vontade consigo e com o outro, e a autonomia e o contato sendo dois polos que vão se reforçando num processo de humanização. Então essa é uma das magias da água que eventualmente vai poder ser ainda muito explorada aí em diferentes contextos.